A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Hoje nós vamos falar do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, que é comemorado hoje, dia 3 de maio, não é? Inclusive 10 dias antes no Brasil, uma data muito interessante, que é o dia da libertação dos escravos, né? O dia da Lei Áurea, que é 13 de maio. Mas este dia não, este dia internacional é um Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, foi proclamado pela Assembleia Geral da Unesco, que é o braço de educação da ONU, numa conferência em 1993. Portanto, o Dia da Liberdade de Imprensa é uma comemoração, um dia relativamente recente, 1993. E o que significa liberdade? Nós já falamos sobre a liberdade aqui, mas eu queria ressaltar que a liberdade da imprensa é, na verdade, uma das três vertentes desse conceito tão fundamental para a cidadania, que é a liberdade. Que é a liberdade, a liberdade de opinião, portanto de crença, liberdade religiosa, ou liberdade de assunção de ideias e crenças políticas também, de doutrinas, a liberdade de expressão, que é a liberdade que só é viável pela liberdade de imprensa, e a liberdade de associação, seja política, seja econômica, para fazer partidos, para se expressar politicamente, para fazer empreendimentos. São três facetas, vamos dizer assim, do conceito fundamental desse valor de tradição humanista que se perde nas priscas eras do fundamento das civilizações ocidentais, que é a liberdade. Vamos aqui lembrar que a liberdade é muito bem definida pelo filósofo escocês, do iluminismo escocês, John Locke, que fala que não há possibilidade de liberdade se não há lei. Né? Onde não há lei, ele diz, não há liberdade. Portanto, ao contrário do que se costuma dizer, que a liberdade, ou se costuma apregoar a liberdade como licenciosidade, como vontade indiscriminada de se fazer aquilo que se quer, né? A liberdade não é isso. A liberdade compreende efetivamente o limite da nossa vontade para que não invadamos, né, o direito ao exercício, à fruição da liberdade do nosso cidadão conterrâneo, nosso vizinho, etc. Vamos também aqui falar que vem de Locke também uma frase atribuída a Thomas Jefferson, um dos fundadores da democracia americana, da República Americana, quando ele dizia que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Essa frase é muito interessante porque ela implica na responsabilidade, no dever político que o cidadão tem para manter a liberdade, de estar vigilante sobre a atuação dos governantes. Vamos lembrar também que quando Locke cria o segundo tratado sobre o governo, ele fala também de liberdade, de limitação de poderes, na verdade, de limitação de poderes de governantes sobre os cidadãos, de limitação de poderes das milícias, dos exércitos, do Estado sobre os vencidos, da limitação do próprio pai, da vontade do pai diante dos filhos. Né? Então é um conceito muito completo. E vamos, por fim, lembrar aqui que não é à toa que na cultura inglesa, que funda efetivamente o conceito político de liberdade na época de John Locke, através desse livro dele, de 1689, não vamos nos esquecer jamais que em 1688 é o dia, a edição do Bill of Rights, a data da queda do absolutismo inglês e da divisão dos poderes, da limitação dos poderes da monarquia absoluta pela instituição do parlamento inglês, né? Da monarquia parlamentarista. Né? Então é fundamental saber que em inglês, no idioma inglês, que se cunha efetivamente essas duas acepções da liberdade. A liberdade enquanto liberty
e a liberdade como freedom, né? E é muito interessante entender que na língua inglesa, liberty é um conceito filosófico, é o valor filosófico, o valor em si da liberdade, o valor como autodeterminação do cidadão, né? Individualmente falando, é como os direitos de escolha do cidadão, né? Enquanto que freedom é isso que nos falta aqui nas culturas latinas, nas culturas de origem ibérica, latina, etc., é o conceito de freedom enquanto liberty do cunho político, dentro de um contexto político. Freedom é o oposto em inglês de kingdom, ou seja, o domínio do rei, que é um domínio que tem o custo do imposto, né, contra um domínio, o freedom, que é o domínio do cidadão, o domínio da fundação, do início da república, onde os cidadãos se juntam para pagar os seus impostos e usufruir os seus direitos de escolha, os seus direitos de ação, os seus direitos de expressão, os seus direitos de opinião, né? Então, freedom é livre do domínio, não é? Do dominus, do livre do domínio do rei, ao contrário do kingdom, que é o domínio do rei, entenda-se aí, o rei pré-parlamentarista, o rei pré-revolução gloriosa, o rei como déspota, o rei que determinava o destino dos cidadãos. Neste momento é que nasce o conceito, o valor da citizenship inglesa. Voltamos a lembrar aqui, quase 100 anos antes da Revolução Francesa. Portanto, como Dia da Liberdade de Imprensa, temos que entender as condições efetivamente da liberdade, as dimensões da liberdade, sobretudo da liberdade de expressão, sem a qual nós nem estaríamos aqui usufruindo dessa possibilidade de falar com vocês.